Shalom, meus amados. Aqui é o Ney Fernandes. Que está com você? Deixa eu ver aqui. Beleza. Perdão aqui pelo barulho. Só estou dando uma organizadinha aqui para melhorar para nós. É isso aí. Mais uma vez, shalom para todos vocês. Que a paz do Eterno esteja em vossos corações. Que a paz de nosso Yeshua HaMashiach, Jesus, esteja com cada um de vocês. Bom, eu vou compartilhar aqui algo com vocês. E vamos ver se aqui está travando. Eu não sei. Vamos ver aqui se é isso. Deu uma travada. Esqueci de fechar algumas coisas aqui, que é muito pesado para o PC, eu acho. Vamos ver aqui. Travou não. Bom, meus amados, vou compartilhando aqui rapidinho. Claro, minha compartilhação vai ser rápida. Se você quiser ajudar também a compartilhar, eu tenho certeza que esse vídeo ele vai servir para edificação. Ele vai ajudar na nossa compreensão de alguns fatos e é para o nosso aprendizado. Sejam todos bem-vindos. Com isso você vai compartilhando aí com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, vai ser edificante. Eu só estou compartilhando aqui no meu grupo. E logo nós já vamos começar a falar um pouco sobre esse assunto. Bom, Baruch Hashem, o Eterno é bom, gente. Gente que somos, como diz, somos falhos, né? Bom, queridos, então, eu acredito que vocês estão, eu acho que dá para vocês enxergar direitinho aí. Eu vou tentar aumentar e vou tentar ser rápido nas minhas colocações aqui, embora às vezes eu diga, vou ser rápido e eu estendo, né? Mas às vezes eu sou rápido também. Eu acho que aumenta um pouco aí a fonte aí para você estar visualizando melhor as letras. Queridos, a questão é o seguinte. Eu não sei se você está ciente que o famoso e renomado Martinho Lutero, ele não queria considerar a canonicidade do livro de Yaakov. Quem é esse Yaakov? Yaakov é o nome original do livro da carta de Tiago. Tiago é uma homenagem ao rei, tá? Tiago, ao rei Tiago. Por isso que o seu nome foi chamado de Tiago. Mas o nome do autor da carta, né, que traz pelo seu nome, carta de Yaakov, as 12 tribos dispersos. Esse texto aqui eu nem vou ler, ficar lendo, porque eu já vou esclarecer, tá, alguns pontos aqui para facilitar.
Nós temos aqui a data, nós temos aqui, né, que Martinho Lutero foi um reformado, né? E temos aqui alguns argumentos dele, o porquê que ele não queria considerar canônico, ou seja, ele não queria considerar a carta do apóstolo Tiago como inspirado por Deus. Ele não queria que fizesse parte do cânon. Então, para Martinho Lutero, a carta de Tiago não estaria na biblioteca que chamamos de Bíblia, né? Não estaria na Bíblia. Então, nós temos aqui alguns pontos, né, que na mentalidade dele é que Jacob defendia uma salvação aparentemente pelas obras. E Martinho Lutero, ele desenvolveu de uma forma extrema uma salvação pela fé. Nós temos todo esse conceito, né? Salvação, eternidade, glorificação, justificação. Nós temos todo esse conceito dentro da doutrina da Bíblia. Nós temos salvação pela fé, temos essa expressão, salvação pela fé, ensinada por nosso Shaul Hachalia. Shaul Hachalia, quando diz apóstolo Paulo. E o problema não é as nomenclaturas em si, mas é as interpretação. É semelhante às interpretação que temos hoje, debates atuais hoje, entre reformados, entre pentecostais, entre neopentecostais. Por exemplo, os reformados pegam o conceito de predestinação, porque no livro de Efésios temos a palavra predestinação, mas observe, mas quando você vai interpretar, estudar dentro da exegese, considerando o grego, né, trabalhando na gramática do grego, os tempos, trabalhando também contexto histórico e assim por diante, nós vamos formando interpretações. Então, a palavra predestinação está no texto, mas a pergunta é, a palavra predestinação é conforme é interpretado? A predestinação é uma predestinação absoluta, fatalista, né? Ou seja, ninguém tem a possibilidade de livre-arbítrio, de escolher, de, tipo assim, corresponder à oferta da salvação? Então, os calvinistas dizem que uma resposta baseada em livre-arbítrio, dizem que não. Se você crê é porque Deus determinou isto. E se você é salvo é porque Deus determinou isso e pronto, acabou. E fulano que foi para o inferno? Por que ele foi para o inferno? Porque ele não creu. Mas ele não creu por que ele não creu? Ele não creu porque Deus não quis que ele cresce. Então esse é o sentido da interpretação calvinista fatalista. Já os arminianistas, que trabalha com livre-arbítrio parcial, já pensa diferente na interpretação bíblica, e quando lê a interpretação, a palavra predestinação em Efésios, vão entender no contexto que Paulo estava a escrever a uma coletividade, a uma congregação, exortando-os a eles manterem a sua fé em união, em confissão, e assim serão predestinados para a salvação.
Então existe, observe, toda uma forma de se ver, de entender uma palavra. E é óbvio que tem a interpretação que é mais coerente, né? Que está mais ligado na Bíblia. Então veja. Deixa eu ver um negócio aqui. Ele mandou uma mensagem aqui. Então vamos lá, esquecer disso. Estou só dando essa introdução para que vocês entendam que existe a palavra, mas a interpretação que precisa ser considerada, né? Precisa se estudar, tirar o óculos, né? Tirar o extremismo, tirar o óculos da religiosidade e tentar interpretar a Bíblia, o que ela está dizendo e não o que a teologia está impondo. Então, a palavra justificação pela fé, pela emuná, pela fé é algo que está inserido dentro das cartas aos romanos. Mas observe que se eu for trabalhar com a palavra emuná, tá? Emuná não é só uma confissão, ou seja, a palavra fé não é só uma confissão, mas também denota uma fidelidade, traz uma fidelidade à pessoa. Por exemplo, quando o Abacuque diz que o tzadik, tzadik, Haim, emuná. O tzadik viverá pela fé. O que ele quis dizer é que o tzadik, que é justo, independente se houver ovelha no curral, perseguição, morte, o que ele queria dizer é que o justo iam manter a sua fidelidade à Torá, a palavra de Deus. Então, observe a fidelidade, a prática, as obras. Eu vou, está acontecendo, estamos sendo perseguidos, massacrados, uns por causa das suas rebeldias, mas o justo, eles vão manter a sua fé, independente de qualquer tipo de situação, vão manter a sua fidelidade. Você pode interpretar assim à luz do hebraico. Então observe que você trabalhando nos originais, você entendendo a perspectiva, a mentalidade, a cultura, a forma de pensar do semita, um judeu semita, pensar, você vai entender melhor as palavras. Mas o problema é que as nossas interpretações de texto eu digo que é como o entulho de Jerusalém, né? A Jerusalém atual acho que está acima de 10 metros de um entulho, de tanto entulho, né, da antiga Jerusalém. Então, as nossas interpretações, às vezes, é simplesmente repetição e visão de entulhos, de interpretações de outros que foram impostas em teologia. E quando eu digo teologia, eu não estou aqui falando mal da teologia, porque a palavra, gente, teologia não tem mal nenhum. Até porque a teologia é estudo de Deus, você grosso assim, porém teologia vem do grego, né? Que traz o mesmo sentido, o estudo de Deus, mas não é estudar Deus de uma forma literal, no sentido religioso, estudar Deus a partir da sua revelação. É isso que querem dizer. Então, Deus se revela no texto. Eu sou todo poderoso, né? Vamos colocar assim. Então, a teologia vai trabalhar, né? A teologia vai trabalhar nesse conceito, se Deus é todo poderoso e tal. Então, chamamos isso de teologia. Então, não há mal na teologia, né? O que há más interpretações, por isso que nós temos milhares
de linhas teológicas. De linhas teológicas. Então você vai ter teologia que vai confrontar com a outra forma teológica. Por exemplo, nós temos o histórico crítico gramatical, tá? Que é uma forma de estudar a Bíblia, as Escrituras. Chamamos de baixa crítica, não porque ela é baixa, porque ela é menor. É só uma nomenclatura que vai fazer a diferença da alta crítica, para vocês terem a noção. Então, a alta crítica vai estudar a Bíblia, vai estudar as Escrituras baseando-se num contexto simplesmente tipo histórico, arqueológico. A Bíblia não tem nada de místico, sobrenatural, entende? Mas e essas histórias de acontecimento espiritual, manifestações gloriosas? Não, isso são formas literárias, metafóricas, metáforas do texto, formas dos antigos descreverem algum evento que é natural. Então, olha como eles explicam, deles descreverem um evento natural, ou tipo, vamos colocar assim, acontece um terremoto, né? Um terremoto. Então, os antigos interpretavam na sua forma teológica que esse terremoto era a ira de Deus. Então, para eles, isso era simplesmente uma aplicação, uma visão daquela pessoa que viveu naquela época, interpretando um acontecimento extremamente literal ou até científico, que eles davam nomenclaturas ou sentidos sobrenaturais. Então eles não creem na forma sobrenatural, nos contos de milagres, de prodígios. Tudo para eles isso era simplesmente formas literárias e às vezes até crendices, chamadas de superstições. Mas, do outro lado da teologia, que chamamos da baixa crítica, nós temos uma visão diferente. Primeiro, trabalhamos na inspiração divina, mantemos uma fé pessoal, né? Cremos em um Deus que criou o mundo, que cuida das suas criaturas e que ainda é o provedor de tudo e que opera sinais, prodígios e maravilhas. Então, o olhar no texto, para nós, né, pode ser, eu posso trabalhar tanto na alta crítica, entender as questões arqueológicas, culturais, né, e entender algo, estilos literários, poéticos, entendeu? Mas mesmo assim, entendendo também quando o texto está se referindo a um acontecimento sobrenatural. Entendeu? Eu espero que vocês me entendam. Então, veja, até então, eu estou apresentando para vocês as questões teológicas. Teologia para cá, teologia para lá e não sei o quê. Então, quando se fala de teologia, a teologia não é mal em si. Eu vou colocar a teologia como se ela fosse neutra, algo neutro. Então, é a pessoa que às vezes usa a teologia, né, para expor aquilo que ele pensa. Entendeu? Ele vai usar alguma coisa aqui, distorce algo da teologia. Mas a teologia não é algo mal. Embora algumas pessoas ficam bravas comigo quando eu falo, né? Ficam meio assim quando eu falo que teologia é algo com açúcar. Algumas pessoas ainda não conseguiram entender que existem formas de estudar a Bíblia muito mais profundo do que a teologia. E eu posso chamar isso também de teologia, entendeu? Ou não, teologia ou não. Pode ser teologia ou não teologia. Né? Então, mas existem formas diferentes que eu posso estudar. Por exemplo, eu como
trabalho com as questões da cultura judaica. Então, eu trabalho mais dentro de uma... Eu vou usar até a palavra teologia, de uma teologia mais judaica. Mas tem a obra arqueológica? Muito bem, maravilhoso. Só que as pessoas têm que entender que, por exemplo, na cristandade pode-se falar de cultura judaica, pode-se falar de hebraico, pode-se falar de tudo, mas é terceirizado. Terceirizado. E muitos tentam distorcer parte da cultura, inventam coisas da cultura que não existe mesmo na cultura judaica, confiável. Entendeu? Existe coisas aí que fala que é cultura judaica que não existe. Você busca um texto de judeus, eu estou falando de judeus eruditos, que conhece, que fala a língua da sua cultura, e desconhece esse tipo de cultura, até mesmo baseada em obras antigas, como Talmud, Mishnah, Gemara, entende? Targum de Onkelum. Então, são coisas que às vezes assim, você desconfia de onde que saiu isso. A pessoa não tem fonte, não apresenta fonte. Não, mas é cultura judaica, né? Jesus dobrou o lenço dizendo que vai voltar. Aí quando você vai para uma cultura, da onde que tem essa fonte que Jesus, que dobrar o lenço é um sinal que fulano ia voltar. Isso é algo bastante difundido hoje nas pregações, nas igrejas. Tem até livros escritos dizendo que está mostrando algo da cultura judaica, que não existe fonte nenhuma para essa informação dentro da cultura judaica. Então, às vezes é muito terceirizado as questões do hebraico, muito terceirizado, fica ralo demais, tenta fazer uma mistura. Eu estou aqui caçando uma forma de fazer você entender como mais ou menos é isso, de uma forma bastante contextual, né? Eu sei que é difícil, bastante contextual, mas, bom, deixa pra lá. O que acontece? Então você entende que existe, quando vai se falar de cultura judaica, tentam fazer muito adaptações. E existem adaptações que não cabem por causa do sentimento, do mesmo sentimento de Martinho Lutero. Por que Martinho Lutero, agora eu vou ao ponto. Martinho Lutero, ele queria tirar a carta do apóstolo Tiago das Escrituras. Primeiro porque nós temos a palavra sinagoga. Não, primeiro nós temos a palavra 12 tribos. Então Martinho Lutero, nas suas interpretações teológicas, ele não queria aceitar que as escrituras, que Tiago, que esse tal de Tiago para ele, estaria enviando uma carta a judeus messiânico. Ele não queria aceitar isto, porque nós, se você ainda não sabe, os primeiros cristãos, aquilo que você chama de cristão, mas os primeiros seguidores, Paulo diz, a seita dos nazarenos, que também era conhecido como messiânicos, ou seja, judeus que foram dispersos, mas eram judeus que fugiram, que saíram de Jerusalém por causa da perseguição. O renomado doutor David Einstein, né, judeu, ele é judeu, e um judeu messiânico, bastante conceituado, né? Nós temos a Bíblia aí de David Einstein em hebraico, ou seja, nós temos a obra dele, que é o Comentário Judaico do Novo Testamento. Ele mesmo vai dizer que esses que foram dispersos, né, muitos deles eram que estavam fugindo até mesmo da perseguição de Paulo. Quando houve aquela grande perseguição, muitos judeus foram dispersos, né? Muitos judeus foram dispersos por causa da perseguição do apóstolo Paulo à comunidade judaica messiânica. Lembrando que os primeiros seguidores ali, né, os maiorais, as lideranças ali, eram todos judeus.
Martinho Lutero não queria dar o braço a torcer que existia judeus que fossem messiânicos e que mantivesse a sua característica judaica. Ele não queria, ele achava que isto, o Novo Testamento, por isso que ele vai trabalhar com as questões de evangelho. Não sei se você tem algum livro dele falando de evangelho. Se você lê um livro dele falando de evangelho, eu tenho aqui um livro grosso dele, né, de teologia. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Esse eu vou achar aqui no meio desses livros aqui agora também. Tá, achei. A Teologia de Martinho Lutero, tá? Chama Teologia de Martinho Lutero, pela editora de Albra. Editora da Albra. Entende? Então, temos aqui a teologia dele, um livro grosso. Eu li já mais da metade desse livro dele. É bastante complexo, tem que ter muita paciência, até pelas letras pequenas, notas de rodapé. Você vai perceber como ele era exagerado nessa doutrina. Ou seja, vai levantar muito questionamento na sua cabeça, né? Porque ele foi ao extremo na salvação pela fé. Ele foi muito extremo. Até porque o livro aqui mesmo declara que muitos dessas notas de rodapé, de palavras, de fontes que foram apresentadas de Martinho Lutero aqui, estão baseados até mesmo de refutação que ele estava fazendo. Para quem conhece o contexto histórico, algumas coisas vai ficar mais claro. Quem não conhece o contexto histórico vai achar mais estranho ainda. Mas quem conhece o contexto histórico, ele debateu muito com a salvação decretada. Por exemplo, quando ele estava falando de salvação pela fé, ele estava trazendo uma resposta apologética à Igreja Católica, que pregava a salvação pelas obras, mas pelas obras da sua tradição, da sua própria tradição, né? Indulgência, subir na escada. Então, às vezes, ele estava concentrado numa resposta a essas igrejas, as igrejas católicas. Porém, quando você lê o livro, por isso que eu falo, nem todas as palavras dele vai estar contextualizado. Ele não vai estar aqui explicando o que está fazendo, né? Ele não vai estar explicando. Aí precisa ter um conhecimento histórico para você entender mais ou menos o que ele queria dizer. Agora, existia também sim os extremos dele, que era o antissemitismo. Martinho Lutero, ele era muito antissemita, né? Para você ter ideia, o cara queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Porque Tiago diz de demonstrar a sua fé pelas obras. E quem conhece a língua hebraica e cultura judaica, você vai perceber que a linguagem de Yaakov era extremamente judaica. Então, quando você vê um judeu, por exemplo, até um judeu que crê no Mashiach, quando ele faz uma relação de fé, Torá, redenção, você vai perceber a harmonia e a linguagem judaica no meio, entendeu? A linguagem judaica e o zelo pela Torá, ou seja, o desejo do judeu colocar em prática os mandamentos divinos. Então, para Lutero, isso era abominável. Para Lutero isso era abominável, a ideia de obediência. E mesmo que às vezes ele tentava se explicar sobre obediência, era uma confusão. Você precisa ler o livro dele. Quem não leu é complicado, tem que ler o livro dele. Palavras dele próprio, não só interpretação de terceiros dele, mas até mesmo você ouvir uma palavra, buscar fonte do que ele mesmo diz, para você tirar as suas conclusões intelectuais. Então, o cara não queria aceitar que havia judeus messiânicos que guardavam a Torá. Rodrigo Ezequiel, Pai do Senhor, meu querido. Que guardavam a Torá, que guardavam as escrituras da sua forma, segundo a sua cultura judaica, segundo o seu povo, segundo a Torá santa, mas ele não queria
aceitar. Então, isso aqui tá estranho, gente. Isso aqui não faz parte do cânon, não. Ele queria desarraigar. Outro ponto que levou Martinho Lutero à loucura, foi a ideia de sinagoga. Porque a ideia de igreja como instituição, trouxe um pouco de confusão. Porque as pessoas se perdem na nomenclatura. Por exemplo, se você pegar a palavra, a ideia mesmo, sinagoga, a ideia mesmo no texto é sinagoga messiânica. Na realidade, ele escreveu para as 12 tribos que estavam dispersos. E o conselho de Jacob era a questão dos gentios, para eles não ser duros com os gentios, para essa sinagoga não fazer acepção de pessoas e para que eles pudessem aceitar os gentios bem em suas sinagogas e assim por diante, blá blá blá, e ele dá um monte de instrução. Mas Martinho Lutero não queria aceitar que o texto está falando de uma sinagoga, mas é uma sinagoga. Judeu aqui é judeu mesmo, as 12 tribos, não está falando de igreja espalhada, de tribos, nada de metáfora, ele estava como judeu, enviando a sua carta de Jerusalém com a sua linguagem judaica. Ele estava orientando uma sinagoga messiânica. Será que existia sinagoga messiânica? De judeus que frequentavam a sinagoga, mantinha as festas bíblicas. Será que existia? Sim, claro que existia. Isso existia. Isso, nós temos prova arqueológica, né? Na cidade de Suzã, numa cidade, nós temos uma prova arqueológica, que temos o nome do Mashiach em aramaico na porta da sinagoga, que está escrito em aramaico, lembra-te do teu consolador, né? do Consolador, Yeshua, que testemunhou com seu próprio sangue. Está em aramaico lá. Né? Ou seja, se esse Yeshua era o Yeshua HaMashiach, alguns ainda levantam alguns questionamentos. Mas, como é um achado do primeiro século, e que testemunhou com seu próprio sangue, fica meio complexo. E ainda ter colocado o nome dessa pessoa, desse Yeshua, na entrada da sinagoga, fica meio difícil de não entender que seria uma sinagoga messiânica judaica que servia a Yeshua, que servia ao Eterno ali. Congregação. E para começar, estavam num lugar refugiado. Eles moravam dentro de uma caverna e a sinagoga eles fez no alto. Então, assim, existe até... É muito interessante. Agora, o fato é que existia essas sinagogas messiânicas. Os primeiros seguidores de Yeshua, as lideranças, eram todos judeus. Eram judeus que aceitavam os gentios. Então, quando você vê os gentios que estavam aceitando a fé, eles eram orientados, eles eram pastoreados por judeus, por lideranças judeus. Entende? Orientado. Observe que Jacob, ele mandou uma carta de Jerusalém como um dos líderes judeu, como um dos líderes ou líder principal lá em Jerusalém, de todas as comunidades. Então, essa palavra sinagoga, kahal, entendeu? Foram traduzidas às vezes por igreja. É só você ver aí a palavra sinagoga. Você vai ver as variantes das traduções. Vão colocar congregação, outros vão colocar, vão ser sinceros, vão deixar sinagogas. Outros vão colocar igreja, vão colocar até igreja. Olha, para vocês perceberem que existe uma intenção, porque quando eu apago, observe que quando eu apago o nome, quando eu tiro o sentido daquele nome,
daquela nomenclatura, eu estou apagando também o conceito cultural, a identidade daquilo. Então, se você por exemplo, se me pega, uma pessoa muda o meu nome, basicamente ele está mudando a minha identidade. Então, essa ideia de tradução, ou seja, existem algumas traduções tendenciosas que realmente é para apagar a identidade de algo, para que não venha fazer confusão na mente de você e para você aceitar a ideia que é aquilo ali, pronto, acabou, é assim mesmo, e não é. Então nós temos Martinho. Então isso prova, isso aqui, estou deixando claro, que esse é o motivo de Martinho Lutero querer apagar a epístola do cânon. Entende? Então, essa é a realidade. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, tá? Então, depois vocês vão pesquisando aí, vocês estudam melhor sobre o assunto. Aqui eu estou trazendo só um apontamento para você estudar, tá? E a questão de Martinho Lutero querer arrancar as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago, do Iacov, do cânon, isso não é algo novo, tá? As próprias teologias conhecem isto, mas o problema é que a teologia também tenta fazer um emendo, tenta tampar a peneira aí, o sol com a peneira, e você não é esclarecido direito. Então, eis aí. Outra coisa, Martinho Lutero era um antissemita de mão cheia. Antissemita de mão cheia. Não gostava de judeu de jeito nenhum. Então, para nós não estender muito, para não ficar muito longo, nós vamos deixar essa primeira parte do vídeo aqui, beleza? Depois nós vamos falar mais. Depois eu vou pegar vamos pegar alguns outros contexto histórico de Martinho Lutero, do seu antissemitismo, quando ele escreveu lá chamou os judeus de porcos, quando o Hitler baseou muitos dos seus comícios, ele fazia comício baseado em livros de Martinho Lutero, dando para ele legalidade na mentalidade dele, a razão de exterminar os judeus. Então, assim, isso aqui que eu estou apresentando, amados, é irreligiosidade fanática e cega. Eu estou falando irreligiosidade. Porque pessoas religiosas vão querer defender Martinho Lutero. E como que eu vejo Martinho Lutero, então? Como é que você vê Martinho Lutero? Para mim, Martinho Lutero era uma pessoa que foi usada por Deus na história, mas quando eu falo usado por Deus, pelo seu antissemitismo, pelas as bobeiras que ele falou, dava para se entender que Martinho Lutero ele não era uma pessoa piedosa conforme a teologia e as pessoas ficam idolatrando ele, não. Ele era uma pessoa, para mim, Martinho Lutero era uma pessoa bastante perversa, né? Pessoa perversa. Porém, Deus usou Martinho Lutero, Deus não usou Ciro, né? E chamou Ciro até de meu ungido. Deus não usou Nabucodonosor? Sim, Deus usou Nabucodonosor. Então, para fazer alguma divisão, algum marco na história, Deus usou esse homem. Entendeu? Mas que esse homem era um antissemitismo, um antissemita, e que ele distorceu as doutrinas da fé. Ou seja, como filho da Igreja Católica, a Igreja Católica interpreta que o Israel de Deus era a Igreja Católica, que a salvação, o reino foi dado para a Igreja Católica, entende? E que Deus desprezou o povo de Israel. A Igreja Católica desenvolveu a teologia da substituição, que está aí nas teologias, né, como
veneno se espalhou nas teologias que as pessoas não conseguem chegar. Ou a nossa religiosidade é tão complicada que nos cegam, nós ficamos cegos. Por exemplo, eu estudando a minha Bíblia, eu já perdi a conta de quantas vezes, porque eu fiz muitas propostas de ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia, estudar a escola bíblica dominical. Mas tudo que eu aprendi é que Paulo, o que ele jogou tudo fora, e que era tudo esterco, e não sei o que, e que tal, né? Só que um dia eu me assustei, quando os meus olhos começaram a se abrir, os meus olhos começaram a se abrir a partir da língua hebraica, estudando a língua hebraica sem o propósito, né, de fazer algum outro tipo de investigação, mas querer se aprofundar no texto bíblico. A Bíblia hebraica, a própria língua hebraica começou a me forçar a ver os textos bíblicos, a ver o mundo antigo através do hebraico, através da cultura, porque o que abre a porta para uma cultura é o idioma. O idioma, ele abre a porta para a cultura. O idioma é os olhos, é o que te leva a olhar o mundo de uma forma diferente. Então, quando eu li que Paulo diz assim, eu nunca tinha prestado atenção nisto. Paulo diz assim, ó, eu sou fariseu. Isso depois dele ter se convertido, né? Nos livros de Atos, ali em Atos dos Apóstolos, quando ele se converteu, né? Já tinha se convertido, já estava evangelizando. Ele diz, eu sou fariseu e filho de fariseu. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Por quê? Porque tudo que você aprende é que Paulo saiu de uma religião e entrou em outra religião, na religião de Jesus, né? Só que o contexto de Jesus continua sendo judaico. Entende? Jesus não chamou ninguém para mudar de religião, mas para restaurar. Por exemplo, ele chamou o templo de casa do meu pai. O templo não era judaico? Sim. Ele chamou o templo de a casa do meu pai. Mas o problema é que havia sacerdotes, os saduceus, que eram os empregados políticos, bem dizer, de Roma. Os saduceus fizeram uma maior bagunça na linhagem levítica. Ali ninguém era colocado como sacerdote, estabelecido como sacerdote, porque era da tribo de Levi, porque tinha prescrição da Torá. Não, ali, se ele tivesse dinheiro, se ele pagasse, ele virava ali um sacerdote. Essa era a bagunça que estava ali dentro do templo. Mas Jesus disse que o templo era a casa do meu pai. As instituições que o pai estabeleceu, Jesus amava e respeitava. Entende? Agora, essa divisão, ou seja, a posição de Yeshua como rabino, porque ele era divino, mas ele tinha a sua parte humana, ou seja, ele seguia uma cultura, ele tinha um povo, ele diz assim, a salvação vem do judeu, ou seja, ele tinha um povo, entende? Ele tinha um povo, ele seguia as leis do pai dentro da sua cultura judaica, do seu povo. Mas a questão é que essa divisão que havia não era exclusivo de Jesus. Por exemplo, nós tínhamos os essênios, que era separado, ou seja, que era um povo separado, que não cultuava na cidade de Jerusalém, mas a característica deles eram judaicas. Eles não deixavam de ser judeu, e ninguém ia reconhecer, e ninguém ia dizer que eles não seguiam a religião judaica só porque eles tinham uma forma diferente. Isso era comum no judaísmo. Muitos mestres se destacavam, levantavam um grupo, formavam um grupo, por ter um pensamento diferente de outro grupo judaico. Nós tínhamos os grupos dos fariseus. Alguns pensam que esses essênios eram até mesmo fariseus. Fariseus mais piedosos, mais tementes. Nós tínhamos os saduceus. Os saduceus tinham uma linha teológica de pensamento, de interpretação diferente dos fariseus. Mas nem por isso você vai dizer que era outra religião. Eram judeus. Viviam numa mesma cultura. Jesus levantou o seu povo. Mas eram judeus.
os primeiros ali eram judeus. Era o povo, seu povo judeu. Pedro judeu. João judeu. Entende? Agora, quando a igreja tenta apagar o conceito, apagar a identidade cultural, aí nós ficamos perdidos nas filosofias dos pais da igreja, nas filosofias, não sei do que. Gente, o favo de mel, entendeu? O favo de mel está você conhecer a cultura ali, a Brit Hadashah, dentro do seu contexto judaico. O favo de mel está aí. Então, por isso que você vai ver, dentro, por exemplo, nós temos um historiador judeu que viveu no primeiro século, que viu o que aconteceu com as igrejas, as divisões, né? Se eu não me engano, o nome dele era Sergipo, esqueci o nome desse camarada. Mas não vou estender muito, gente, vou parar aqui, senão é muita coisa. Mas existe muita coisa que precisamos compreender para nós não ficar perdidos. Então, esse livro, resumindo, o livro de Tiago era para judeus messiânicos, e também foi enviada que vivia ou que estudava em uma sinagoga judaica. Não era chamada de igreja, era chamada de sinagoga. Tá? Agora, se você quiser chamar de igreja entendendo que era uma sinagoga, tudo bem. A Septaginta, por exemplo, a congregação de Israel. A congregação de Israel. Você vai ver palavras da Septaginta que vai colocar como igreja. Entendeu? Ué, mas a igreja não nasceu lá com Jesus, conforme as pessoas dizem? Nomenclatura, por causa do grego. Entendeu? Mas ali era o meu povo, ali era... Não era igreja como instituição, como se pensa hoje. Ali era o povo que crê no Mashiach, judeu, e que depois os gentios vai sendo enxertado, conforme Paulo diz. Essa é a realidade. Mas por que as igrejas ficam toda arrepiada com isso? É porque as igrejas inconscientemente beberam da teologia da substituição. Depois você tem que estudar a teologia da substituição. Quer estudar a teologia, quer compreender a teologia da substituição? Estude. Mas estude de uma forma crítica. Porque lá eles vão pegar todo o texto e vai dizer, não, na verdade isso aqui não é judeu, isso aqui está falando da igreja. Eles vão torcer tudo para tentar encaixar a igreja em tudo. Para tentar, não é questão de encaixar a igreja, a questão é de banir Israel. Tirar a identidade judaica do povo. Essa é a intenção. Então vamos lá, gente. Tô indo. Que o Eterno abençoe, tá? Depois nós vamos falar mais sobre o assunto. E estude sobre o assunto também. Que o Eterno abençoe, Baruch Hashem.